eu sou Vitória Santiago, muito obrigado pela sua companhia. Começa agora o RB News, eleições 2022. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o ex-presidente Michel Temer deve apoiar Jair Bolsonaro no segundo turno contra Lula. O ex-presidente Michel Temer, do MDB, tem dito que não vai se manter neutro em caso de segundo turno entre Bolsonaro e Lula. Concretizando esse cenário, ele deverá declarar apoio ao atual presidente. Temer tem apontado dois motivos para isso. O principal é que Lula e o PT já prometeram desfazer algumas das principais medidas aprovadas no governo do ex-presidente, que ele considera serem parte fundamental de seu legado, como o teto de gastos e a reforma trabalhista. Além disso, os petistas seguem chamando de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff de golpe os seus 6 anos depois, algo que incomoda bastante o MDBista. Embora tenha críticas ao atual presidente, Temer tem tido boa interlocução com ele. No ano passado, ajudou a intermediar uma trégua entre Bolsonaro e o STF. Com a dificuldade das forças de centro para construir uma alternativa viável, Temer tem recebido sondagens para que encarne uma candidatura com esse perfil em outubro. Ele tem dito que não considera a hipótese e vê as sugestões como um reconhecimento sobre a sua gestão. E após um mandato assolado pela crise, o liberal Emmanuel Macron se tornou o primeiro presidente a conseguir sua reeleição na França desde 2002. Mas, além de aplicar suas polêmicas reformas, seu principal desafio será unir o país. O presidente francês, o centrista Emmanuel Macron, prometeu neste domingo que responderá ao descontentamento dos eleitores de extrema-direita na França. Finalmente falo com todos aqueles que votaram em Madame Le Pen, que estão decepcionados esta noite. A partir de agora, não sou mais candidato de um lado, mas o presidente de todos. De acordo com as projeções, Emmanuel Macron foi reeleito neste domingo com cerca de 58% dos votos. Le Pen teve aproximadamente 42%. É preciso encontrar uma resposta para a raiva e as divergências que levaram muitos de nossos compatriotas a votar na extrema-direita. Será minha responsabilidade e dos que estão ao meu redor. Macron se tornou o primeiro presidente a conseguir sua reeleição na França desde 2002. Entre suas promessas de transformar a França estão o renascimento da energia nuclear, alcançar a neutralidade de carbono até 2050 e sua medida impopular de aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 65 anos, embora já tenha dito que está disposto a se limitar aos 64 anos. Macron espera concluir também seu ambicioso programa de reformas, interrompido pela pandemia, e para isso deve primeiro alcançar a maioria parlamentar nas eleições legislativas de junho. E depois que os franceses optaram por mais um mandato de Emmanuel Macron, o país se prepara para novas etapas democráticas, as eleições legislativas. A população vai voltar às ruas em junho para preencher o parlamento. O presidente reeleito da França enfrenta a partir de hoje um desafio duplo: unir um país dividido depois da eleição presidencial e preparar a batalha das legislativas, consideradas como um terceiro turno. Pouco depois do anúncio da vitória no domingo, o primeiro reeleito desde Jacques Chirac, em 2002, os rivais anunciaram que vão buscar uma revanche em junho. As eleições parlamentares vão ser realizadas entre 12 e 19 de junho e são fundamentais para que Macron consiga levar adiante o projeto social e ecológico baseado no trabalho, como prometeu no domingo à noite. De acordo com as pesquisas, a maioria dos franceses não quer dar ao líder do partido a República em Marcha, a maioria parlamentar, como a que teve no primeiro mandato. A falta dessa maioria abriria as portas para a coabitação, modelo pelo qual a França já passou quando, por exemplo, em 1997, Jacques Chirac teve como primeiro-ministro socialista Lionel Jospin. Em um sistema de eleição uninominal em 2 turnos, o partido do esquerdista Jean-Luc Mélenchon, os ecologistas e os comunistas já negociam uma frente comum para obter a maioria dos votos. Em uma extrema-direita dividida, também surgem vozes para apresentar um bloco unitário.
O ministro das Relações Exteriores da Nicarágua, Denis Moncada, anunciou a saída imediata da Organização dos Estados Americanos e a expulsão do organismo do país. O governo de Daniel Ortega havia anunciado no final do ano passado a retirada da Nicarágua da OEA, que não reconheceu sua eleição para um quarto mandato consecutivo. Saída imediata de Nicarágua da Organização dos Estados Americanos. O governo de Daniel Ortega fechou o escritório da OEA na capital Manágua e adiantou a retirada dos representantes nicaragüenses da organização, movimento comunicado em novembro. Após o anúncio feito pelo ministro das Relações Exteriores, Denis Moncada, policiais foram deslocados para proteção nos arredores do que era a sede da organização da capital da Nicarágua, como divulgou a imprensa estatal. Em carta lida em uma transmissão oficial, o chanceler disse que o país deixa de fazer parte de todos os mecanismos enganosos desta aberração, seja Conselho Permanente, sejam comissões, sejam reuniões, seja a Cúpula das Américas. Em um comunicado, o organismo internacional denunciou a ocupação ilegítima de seus escritórios, que descreveu como uma violação das normas internacionais. O governo de Ortega, um ex-guerrilheiro de 76 anos, no poder desde 2007, havia anunciado no final do ano passado a retirada da Nicarágua da OEA, que não reconheceu sua eleição para um quarto mandato consecutivo, com rivais e opositores presos e acusados de conspirar contra ele. Mas, de acordo com os protocolos, a saída deveria ocorrer no prazo de 2 anos, para que a Nicarágua cumprisse eventuais compromissos pendentes que pudesse ter com a organização. E no próximo bloco, camisa usada por Maradona nas quartas de final da Copa do Mundo de 86 será vendida por preço milionário. O RB News vai para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Até já!